Bom, agora a gente quer estabelecer as posições relativas entre reta e circunferência. Basicamente, de novo, nós vamos ter três posições relativas, tá? Então, uma reta ela pode cortar a circunferência em dois pontos, pode tangenciar a circunferência em um ponto e pode não encostar na circunferência de forma nenhuma, tá? Então, eu vou considerar uma circunferência lambda com centro no ponto x, y, c e raio r, tá? E vou considerar aqui também uma reta, né, que aí a gente vai ter retas secantes, que vão cortar a circunferência em dois pontos, a reta tangente, que vai ter um único ponto de interseção com a circunferência, e as retas externas da circunferência, que são aquelas que não têm nenhum ponto em comum com a circunferência. Bom, aqui você tem uma ilustração. Ó. A reta U é uma reta externa à circunferência. Então, você pode ver que a interseção de U com a circunferência lambda é um conjunto vazio. Por quê? Porque não existe nenhum ponto de interseção. Então, ela é uma reta externa. Já a reta S, ela corta a minha circunferência nos pontos S1 e S2. Logo, ela é o que a gente chama de reta secante. A interseção entre a reta S e a reta lambda são os pontos S1 e S2. Tá? Já no caso da reta T, a interseção entre T e a circunferência vai ser um ponto apenas, que é o ponto T, que é o ponto de tangência. Um exercício bem interessante é: encontre, dada a equação geral, dada a equação geral dessa dada a equação reduzida dessa circunferência, x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a r quadrado, ok? Tá. Determine as equações da reta S e da reta T. Né? Que você precisa de quê? Você precisa de um vetor diretor da reta S. Tá? Bom, o vetor diretor da reta S, que eu vou chamar ele aqui de V, tudo bem? Ele vai ser bem simples, né? O vetor V é o vetor S1, S2. Simples assim, escolhe um dos dois pontos. Equação vetorial, equação geral, equação vetorial, equações paramétricas, equação geral, equação reduzida. Você consegue todas a partir daqui. Tá bom? Bom, a reta T, você vai precisar encontrar também um vetor diretor, que é o vetor tangente à circunferência. Tá? Ou então, o chamado vetor normal à circunferência. Tá bom? Aí aqui vai te dar um pouquinho mais de trabalho, você vai ter que pensar um pouquinho mais para conseguir encontrar essa ideia. Mas vou te dar uma dica. Pense que o seguinte: se a reta é tangente, existe um resultado clássico um resultado clássico da geometria plana que diz que a reta que passa pelo ponto de tangência e pelo centro da circunferência forma com a reta tangente, ou seja, essas duas retas aqui formam um ângulo de 90 graus. Logo, o vetor CT, ele é um vetor normal à reta. Certo? Como que você vai conseguir encontrar esse ponto T? Aí são outros 500. Ou então, se você quiser o seu vetor aqui diretor, você vai então ter que encontrar um vetor que é ortogonal a esse vetor CT. Então fica aí essa dica. Eu te falo que é mais fácil encontrar a equação dessa reta tangente usando a parametrização da circunferência, né, as equações paramétricas da circunferência que nós vamos ver no final da aula. Tá? Inclusive lá eu acho que eu falo de novo sobre esse exercício. Ok? Bom, vamos comentar aqui um pouquinho, né, uns exemplos sobre a posição relativa entre reta e circunferência. Então aqui nesse primeiro exemplo eu te dei a reta R de equação geral 2x mais y menos 2 igual a zero. E a circunferência lambda na equação reduzida x menos 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 5. Tá? Bom, o que acontece? Eu sei, então, que o meu vetor normal, a reta R, é dado por 2, 1.
Tudo bem? Logo, o vetor diretor dessa reta é o vetor menos 1, 2 ou 1 menos 2. Tá? A gente comenta sobre isso na aula de posição relativa entre retas. Ok? E um ponto por onde a reta passa, façamos y igual a 0 e encontramos x igual a 1, então ela passa no ponto 1, 0. Tudo bem? Circunferência, sabemos que o centro dela é o ponto 1, 5 e que o raio dela é igual a raiz de 5. Ok? Ótimo. Vamos trabalhar com as interseções agora, então. A forma mais simples de você fazer isso é colocar a equação de uma dentro da outra. Então, geralmente a gente coloca a equação da reta dentro da equação da circunferência. Como vamos fazer isso? Você vai pegar essa equação da reta, vou pegar ela aqui. Está acabando aqui o espaço. Vamos pegar ela aqui, você vai isolar o y. Então, você vai ficar com y igual a 2 menos 2x. Tudo bem? E aí você vai pegar esse valor de y e jogar aqui. Com isso, você vai obter uma equação apenas em x, uma equação quadrática apenas em x, que vai te dar exatamente a coordenada x da interseção entre a reta R e a circunferência lambda. Perceba o seguinte, se eu vou ter uma equação quadrática em x, eu vou ter três possibilidades. Essa equação quadrática tem duas soluções, né, que é quando o meu discriminante ele é maior que zero. Ele pode ter uma única solução, ou seja, na verdade são duas soluções iguais, né? Não vamos ser preciosista. Uma única solução, que é quando o meu discriminante é zero, ou então nenhuma solução quando o meu discriminante é menor que zero. E aí é exatamente o que a gente tem para a relação, né, a posição relativa entre reta e circunferência. Discriminante menor que zero, a equação quadrática não vai ter nenhuma solução, logo não tem nenhum ponto em comum entre as duas, né? Então, ela é uma reta que não tem relação com a circunferência, uma reta externa à circunferência. Tá? Uma única solução significa que eu vou ter um único ponto, ou seja, um ponto de tangência, então a reta é tangente. Dois valores, né? o meu discriminante é maior que zero, eu vou ter dois valores que vão solucionar essa equação. Então, obviamente, eu terei dois pontos onde essa reta corta a circunferência, teria uma reta secante. Então, essa é a ideia. Na hora que eu jogar y igual a 2 menos 2x no lugar do y, eu vou obter x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Tá? Desenvolvimento está aqui. Façam aí a conta. Tá? Joga 2 menos 2x aqui no lugar do y, expande os quadrados das diferenças, tá? Tanto para o x quanto para o y. E aí vai refinando a sua equação até chegar no x ao quadrado mais 2x mais 1, que poderia ser escrito como x mais 1 ao quadrado, que igual a zero, significa que x tem que ser igual a menos 1, que é exatamente o que a gente tem aqui. Tá bom? Mas se você calculasse o discriminante, ou seja, o delta, ele seria zero. Então, você sabe já de imediato que essa reta é uma reta tangente. Falta descobrir em qual ponto. A coordenada x do ponto é essa aqui, menos 1. Por quê? Porque é a interseção da reta com a circunferência. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse x igual a 1, esse x igual a menos 1, e vou substituir na equação da reta. E aí, a hora que eu fizer isso, eu vou encontrar y igual a 4. Assim, eu já sei que a reta é tangente à circunferência e ela vai ser tangente no ponto menos 1 e 4. Tá bom? Bem simplesinho, uma análise bem simples. Um outro exemplo, agora eu vou considerar a reta 3x menos y igual a zero e a circunferência x ao quadrado mais y quadrado menos 6x menos 8 igual a zero. Perceba que aqui você tem uma equação geral da sua circunferência. Fica mais difícil de você saber aqui qual é o centro da circunferência, qual é o raio. Né? Então, aqui você teria que trabalhar essa equação. De que maneira? Vamos agrupar aqui o x ao quadrado e o 6x, tá? Mais o y quadrado menos 8y, isso tudo igual a zero. Tá? Aí perceba aqui o seguinte, divide esse número por 2, 3. Então, aqui você tem que colocar 9. Então, você vai ter x ao quadrado menos 6x mais 9. Tá?
Faz a mesma coisa agora com esse 8. Divide ele por 2, dá 4. Então, você vai ficar com menos 8y mais 4 ao quadrado, 16. Igual a... O que você somou, lembra que a sua equação é uma balança. Então, se você adicionou o peso de um lado, você tem que equilibrar adicionando a mesma quantidade de peso do outro. Então, você vai ficar com 9 mais 16. Tá no cantinho que vai dar para entender. Bom, esse daqui vai ser x menos 3 ao quadrado, ó, o primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, igual a 9 mais 16, 25, que também é conhecido como 5 ao quadrado. Então, essa circunferência ela tem centro no ponto 3, 4 e raio igual a 5. Tá bom? Isso aqui a gente chama de completamento de quadrados. Tá? É a forma mais simples de você fazer, é dividindo esse termo por 2 e elevando ele ao quadrado. Divide por 2 e eleva ao quadrado, para você saber o que você precisa fazer. Tá? Mas, para encontrar a posição relativa entre a reta e a circunferência, você não precisa fazer isso. Eu fiz simplesmente como um exercício aqui para a gente trabalhar os nossos conceitos envolvendo a circunferência. Tá? Bom, a reta está dada na equação geral, tá? 3x menos y igual a 0. Então, você tem aqui vetor normal a essa reta que eu vou chamar de R, dado por 3 menos 1. Logo, nosso vetor diretor dessa reta é 1 e 3, ou menos 1, menos 3. Logicamente, ela passa pelo ponto 1, 3. Tá bom? Bom, mas para o que a gente quer, eu vou até dar uma limpada aqui. Para o que a gente quer, que é encontrar a posição relativa entre a reta e a circunferência, eu vou buscar interseções. Então, eu vou pegar essa equação da reta, 3x menos y igual a 0, e vou jogar aqui dentro dessa equação da circunferência. Como? Vou isolar o y aqui nessa equação da reta. Então, eu fico com y igual a 3x. No lugar desse y e desse y, eu vou colocar 3x. Eu vou ter de novo uma equação quadrática em x, que depois que eu refinar ela bem, eu vou ficar com 10x ao quadrado menos 30x igual a 0. E aqui está bem simples, né? Essa equação é equivalente a x ao quadrado menos 3x igual a 0, dividindo tudo por 10. Que isso é x vezes x menos 3 igual a 0. Então, x é 0 ou x é 3. Tá? Exatamente o que a gente encontrou aqui. Ó. Você poderia calcular o discriminante, né? Que é 900, que é um número maior que 0. Então, você já sabia que você vai ter duas raízes para essa equação quadrática, logo você vai ter dois pontos de interseção entre a reta e a circunferência, logo a reta é cercante à circunferência. Como descobrir os pontos? Pega x igual a 0, substitui no valor aqui na equação da reta, vai dar y igual a 0. Então, a origem é um dos pontos de interseção entre a reta e a circunferência. Agora faz a mesma coisa com x igual a 3. Joga aqui, você vai encontrar que y é 9. E aí você vai ter o ponto 3, 9 como o outro ponto de tangência entre a reta e a circunferência. Então, como elas têm dois pontos de interseção, a reta e a circunferência são secantes. Tá? Bom, era isso. Uma longa aula aí sobre circunferência. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha te ajudado. Se você gostou, peço que você apoie o nosso projeto. Você tem 3 formas de fazer isso. Você pode curtir essa aula, compartilhar com seus colegas, se inscrever no canal. Ou se você ainda quiser apoiar ainda mais a gente, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. Todo esse dinheiro é revertido para a manutenção do site no ar e para a manutenção do canal. Tá? E na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como das aulas sobre geometria analítica no plano que foi dada até agora, tá bom? E também os links dos livros pertinentes ao tema dessa aula, tá? Lembrando que você pode deixar suas dúvidas aí nos comentários ou então entrar em contato conosco pela seção de contatos lá do nosso site, tá? O link do site na descrição, tá ok? Então era isso, abraços e até a próxima aula.